gente boa, gente de Deus, plena graça para vocês. Hoje eu quero listar aqui 5 coisas que eu ensinei durante a minha vida e que hoje eu não creio mais da mesma forma. Eu quero aproveitar o vídeo e até pedir perdão, às pessoas que ensinei errado. Mas eu posso afirmar para vocês que tudo que eu ensinei foi sincero. Eu realmente acreditava naquilo que eu pregava. Ao contrário de alguns líderes que muitas vezes eles ensinam coisas que realmente eles não acreditam, mas é para manter o controle sobre a vida das pessoas que eles insistem no mesmo ensinamento. Algumas coisas eu não tinha tanta convicção, então o que eu fazia? Eu me calava e deixava valer o que estava já na mente das pessoas, no arquétipo coletivo, religioso. Eu não quero fazer nesse vídeo um estudo profundo sobre cada tema, mas eu quero deixar aqui para vocês algumas questões. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão se inscrever no canal, deixar o seu like, você vai comentar e escreva nos comentários assim sobre qual tema você gostaria que eu fizesse um vídeo só sobre aquele assunto, para a gente se aprofundar mais um pouco, tá ok? O que você faz? Você pode até questionar, eu vou ter o prazer de responder. Agora, se você também quiser me xingar, me amaldiçoar, pode também, não tem problema não. Mas saiba que isso vai falar mais sobre você do que sobre mim. E vai me ajudar a dar relevância no vídeo. Então, não tem problema. Vamos lá então? Vamos lá então. Número 1. Só é salvo quem faz a confissão. Que confissão seria essa? Aquela confissão: eu aceito Jesus como Salvador da minha vida, como o único e suficiente Salvador da minha vida. O problema é que, juntamente com essa ideia, vem aquela ideia de que só quem é evangélico é que está salvo. Um dos textos que as pessoas usam como argumento seria o de Romanos 10:9. Se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, primeiro, eu creio que o texto mostra que esse confessar é fruto de um crer de todo o coração. É o que acontece primeiro internamente. Então a gente também precisa definir o que é ser salvo. Ser salvo seria entrar no céu, por acaso, apenas? Ou ser salvo seria se livrar da corrupção humana? Porque se quem deixou de se corromper como ser humano, quer dizer, aprendeu a amar, por seguir a lei do amor, a doutrina que Jesus ensinou, ele não estaria já salvo então? Ou só se fosse evangélico o indivíduo seria salvo? Agora uma perguntinha. E aqueles que viveram antes de Cristo? Você é até irônico agora. E o mudo está predestinado, ele pode confessar, está predestinado à perdição? Se é só a confissão, então tem uma senha para entrar no céu? Eu nasci dentro de um lar cristão. Então eu tenho que levantar minha mão e ir para frente de uma igreja e dizer as palavras. Jesus disse que o mundo só iria crer nele se os discípulos se amassem como ele amou. Então toda essa pregação teológica vazia de amor pode contar como pregação? E essas pessoas que ouviram esta pregação vazia de amor podem ser cobradas se não ouviram de verdade a pregação do Evangelho, a pregação com amor? E se Deus também não leva em conta o tempo da ignorância, como Ele vai cobrar dessas pessoas? Eu só vou deixar aqui essas questões porque a minha intenção é provocar as pessoas a pensarem. Porque só assim que a mente pode realmente ser transformada. Bem, a segunda coisa que eu ensinei, até alguns anos atrás, foi sobre predestinação. Talvez essa tenha sido uma das mais fortes doutrinas que eu ensinei. É a doutrina que diz que Deus já determinou quem seria salvo ou não. Para alguns, foi porque Deus sabe do futuro, segundo a presciência. Então ele já saberia quem iria ser salvo, e ser fiel até a morte, no caso. Então ele guardaria essas pessoas de maneira especial. Ou que essa predestinação é coletiva, seria para um grupo, para a igreja. Bem, se a gente vê o próprio apóstolo Paulo, quando ele fala sobre isso a partir do capítulo 9 da carta aos Romanos, ele termina essa viagem, colocando todas essas questões, ele termina dizendo o seguinte, lá no capítulo 11 de Romanos, do verso 33 em diante, ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis
imutáveis os seus caminhos. No versículo 34 ele continua: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser recompensado? Aí termina dizendo assim: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele pôs a glória eternamente. Amém. É uma palavra linda, esse final desse texto é muito bonito. Bem, se nós levarmos em conta que foi o próprio Deus que criou o tempo para a percepção do homem, a ciência já até provou que esse negócio de tempo é relativo no universo. Se o tempo para Deus não é cronológico, pois um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia para ele, como Deus predeterminou? Se todos os tempos, passado, presente e futuro, estão tudo diante dele, e não existe então essa questão de passado, presente e futuro para Deus. Diz a Bíblia que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Vamos pensar nessas passagens que eu vou citar agora? Por exemplo, 1 Timóteo 4,10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. A outra passagem pode citar de 1 Timóteo 2, versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Então a gente vai parar por aqui. É para você pensar, certo? Eu falei para vocês que não iria ser um estudo. Vamos para a terceira coisa que eu ensinei, que hoje eu creio diferente. Essa já tem muito tempo que não ensino, tá? Foi que só é casado quem casou no cartório e tem a bênção da igreja, da instituição, ou de um pastor. Vamos entender que casamento civil é criação humana. Não tem cartório no céu. Essa liturgia também é invenção moderna. Lá em Gênesis diz que o homem deixará seu pai e sua mãe e se juntará, se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Agora, quer dizer que o camarada só é casado porque casou na igreja? E se casou na igreja foi Deus que uniu? Se fosse assim, todo casamento religioso teria que dar certo. Bem, para mim, casamento, hoje eu entendo que casamento é um compromisso de amor entre um casal que inclui perdão, tolerância, cuidado, fidelidade, etc. Tudo que é firmado entre um homem e uma mulher, isso. Pastor não casa ninguém. Tudo isso é celebração, é garantias de direito, mas sem amor isso não garante nada. Isso não é casamento. Bem, quarta coisa, que quando a gente adora, atraímos a presença de Deus. Eu fiz até, infelizmente, gente, eu fiz até uma canção com esse título. Bem, Deus é espírito. Deus não está limitado por um espaço geográfico. Ele não tem um corpo. Aliás, tudo que existe, todo o universo existe em Deus. Como disse, o texto diz, porque nele nos movemos e existimos. Tudo está em Deus. Em Salmo 139 diz o seguinte, versículo 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a sua mão e a tua destra me susterá. Aí quando a gente pensa que Deus ele vai se manifestar só quando a gente adora, que ele vai se fazer presente, fica parecendo que Deus é igual aos deuses do paganismo. É aquele Deus que você tem que invocar para ele descer. Aí fica um povo histérico, desesperado, caçando Deus. Olha que até eu já caí nessa história de caçadores de Deus. Aí eles ficam assim, vamos lá que Deus está naquele lugar, vamos ali que Deus está naquela igreja, Deus passou por ali. Agora as pessoas confundem manifestação de Deus com presença de Deus. Deus se manifesta como quer, para quem quiser, da forma que quiser. E se a presença fosse sinônimo de manifestação,
eu diria para você uma coisa, que é mais fácil Deus estar presente em um prostíbulo com aquela mulher que chora depois de cada relação, pedindo para Deus ter misericórdia dela, do que em muitos templos evangélicos, religiosos, que se usa o nome de Deus para explorar pessoas. Bem, a quinta coisa, e a última que eu vou citar aqui que eu ensinei, que o inferno é um lugar, é uma existência de sofrimento sem fim. Esta ideia de um lugar onde as almas ficam sofrendo numa eternidade sem fim, parece redundância isso, né? Mas não esquenta não. Tem uma influência, na verdade, até da mitologia grega, na própria narrativa bíblica. Não vai ter como nesse vídeo eu dar detalhes sobre a origem dessa ideia, de como surgiu, mas o que eu posso dizer é o seguinte, que os defensores do inferno sem fim, eles falam de significados de palavras no original, eles negam o próprio Evangelho. O que eu creio é o que está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo, onde tudo acaba. Jesus disse na parábola do joio e do trigo, em Mateus 13, versículo 30, deixai-os crescer, o joio e o trigo, deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o aos feixes para ser queimado, quer dizer, destruído. Sabe, o homem projeta em Deus a sua própria maldade, a sua justiça. Por isso que tem esse bando de gente aí torcendo para o outro ir para o inferno, né? Que só é uma ideia que só pode nascer na mente de um diabo, não em um Deus que é amor. O ser mal será destruído, todo mal será destruído não como uma forma de punição, mas para aniquilar o mal, para que a vitória do bem e do amor seja definitiva. Creio que existirá, ou existe, um grande incinerador universal, cósmico. Não sei como é esse fogo, pode ser muito simbólico tudo isso, onde todos que escolhem o mal como estilo de vida serão destruídos, juntamente com o diabo. Esse é o castigo eterno, essa é a morte eterna. Ninguém viverá para sempre, apenas os salvos. E se tudo isso existe em Deus, e se Deus é amor, como iria existir em Deus um lugar para manter pessoas vivas só para serem castigadas eternamente? Não tem lógica. Bem, e se o responsável por esse tormento, pelo tormento dessas pessoas é o diabo, então Deus seria o diabo. Bem, vamos lá. Existem muito mais coisas que eu ensinei, mas eu vou deixar isso para outro vídeo, por favor, também lembrando. Comente aí sobre qual desses assuntos você gostaria de saber mais. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe. Eu estou no começo desse canal no YouTube, eu preciso de 100 inscritos para o YouTube liberar alguns recursos de divulgação do canal. Tá? Fica na paz, chega de graça de mentira, eu quero graça de verdade.